Olá, pessoal! Hoje eu vim aqui falar com vocês um pouquinho sobre um assunto que é muito comum de acontecer em casas que tem crianças, tá? Crianças pequenininhas, crianças maiorzinhas, que é o vômito. O vômito, gente, pode ser um sinal de uma série de coisas. Pode ser um problema de refluxo, né? Problema de fechamento de válvula entre o estômago e o esôfago, que aí acaba voltando a comidinha, o mamar, o leitinho, seja lá o que for que a criança ingeriu, tá? E pode ser também uma infecção viral, uma infecção bacteriana. Então é muito importante, primeiramente, a gente descobrir qual é a causa desse problema, qual é a causa desse vômito, para a gente poder tratar a causa e não apenas o sintoma, tá? Se for, gente, só uma vez a criança foi lá, comeu, vomitou e pronto, acabou ali, ela ficou bem, depois continuou comendo, bebendo e tudo ok, pode ser ter sido apenas um problema de indigestão mesmo. Quando é assim, beleza, não tem tanta preocupação, né? Isso acontece e é muito comum acontecer com crianças, tá certo? Agora, se o problema for recorrente, se for sequencial, por exemplo, a criança vomitou, você foi lá e deu um leitinho para ela, ela vomitou. Aí depois você foi lá e deu uma aguinha para lavar a boquinha, ela vomitou a água. Aí depois passou umas horinhas, você foi lá, tentou dar mais alguma coisinha, um suquinho, alguma coisa, e ela também vomitou. Aí sim a gente precisa se preocupar e levar essa criança no médico, tá? No pronto-socorro, na emergência, no pediatra, seja lá onde for, precisa levar essa criança para o médico, averiguar o que está acontecendo com essa criança. Ele precisa investigar, analisar o quadro clínico dessa criança, de repente fazer uns exames para verificar se a criança está com alguma infecção. Se for uma infecção viral, gente, normalmente a infecção dá e passa sozinha, tá? Entre 3 e 5 dias a infecção vai embora. Rotavírus, essas coisas geralmente passa sozinho. Qual que é o problema? O problema é que enquanto ela estiver ativa, a criança não consegue se alimentar direito se não tiver ajuda de uma medicação, de um antiemético aí, de um antivômito, tá? Então, ela precisa ter um suporte, às vezes vai receber esse suporte, né, essa medicação lá no próprio hospital, né, via intramuscular, ou pode acontecer de tentar fazer via oral também. Se a criança aceitar bem e não vomitar, beleza, a pessoa continua dando aquilo em casa, tá? Vocês vão continuar dando isso em casa diante da prescrição médica, tá? Sempre acompanhando a prescrição médica. Então é importante levar essa criança ao médico porque a infecção pode ser também bacteriana e aí não passa sozinha. A infecção bacteriana geralmente precisa entrar com antibiótico, né? De repente, dependendo da infecção bacteriana, pode ser até uma meningite. Então, assim, é muito importante a gente observar o quadro clínico da criança, se a criança está ativa, se a criança está prostrada, se ela está já apresentando, né, sinais de desidratação. Então, tá com choro sem lágrima, a urina diminuiu consideravelmente, a boquinha tá seca, tá? A saliva tá mais grossa. Então, assim, tem que observar se a criança tá pálida, se ela tá com a pele mais opaca, entendeu? Os olhinhos secos. É muito importante a gente investigar essa questão da desidratação, porque às vezes a piora no quadro da criança não é por conta do vírus ou da bactéria em si, mas por conta da desidratação. Ocorre às vezes uma piora bem rápida, entendeu? Então, cuidar da hidratação dessa criança, tá? Levá-la ao médico se for recorrente, os episódios de vômito. Cuidar da alimentação dessa criança. A questão da hidratação, gente, é água, suco, pode ser suco natural, pode ser suco de soja, por exemplo, ou leitinho de soja, que ajuda não só a hidratar, mas também a repor um pouco de proteína que essa criança perdeu, tá? Pode ser gelatina, picolé de fruta, é o que a criança aceitar. Água de coco, entendeu? Essas coisas geralmente ajudam a hidratar essa criança e normalmente quando ela tá já sob efeito de medicação, o organismo aceita bem. E a questão da alimentação é sopinha leve, uma canjinha, um mingauzinho de fubá, uma coisinha bem levinha para a criança conseguir alimentar-se sem
voltar, né? Porque ela ainda não tá pronta para digerir grandes coisas, né? Em grande quantidade. Então, tudo coisinha pequenininha, pouquinha coisa, sabe? Entre 50 e 100 ml ou 100 gramas, no máximo, vai introduzindo isso na criança. Se ela tem o hábito de comer grande quantidade, dá essa quantidade, passa uns 20 minutinhos, meia hora, você dá de novo, entendeu? Mas é importante dar pouquinha coisa para a criança ir aceitando mais tranquilamente aquilo ali, tá certo? E acolhimento, gente. A criança geralmente fica com muito medo do que está acontecendo, fica assustada de estar vendo aquela sujeira toda e ela não faz ideia de como aquilo saiu dela, ela não teve controle sobre o próprio corpo, isso assusta até a gente, que dirá uma criança. Então ela fica com medo realmente, né? Então apoie essa criança, tá? Conversa com ela, explica o que está acontecendo, fala que ela tá doentinha, que ela tá dodói, vai lá e limpa tudo, mostra para ela que não tem problema, que você vai limpar, vai ficar tudo bonitinho de novo, tudo limpinho, para ela ficar bem, tá? Com essa situação, o quanto dá para ficar, né? Porque é muito incômodo, é muito ruim mesmo. E observação, gente, observe, fique sempre com a criança, não deixe a criança sozinha nesses episódios, nesses períodos, porque a criança ela pode vomitar e acabar aspirando esse vômito, né? E o vômito ir pro pulmão. Então é importante deixar ela colocar para fora, com a cabecinha para frente, tá? Ou a criancinha sempre, se estiver deitadinha, virar ela de lado, levantar essa criança. Tem que ter sempre um adulto observando para não haver nenhum problema de aspiração e a criança acabar tendo uma pneumonia, alguma coisa assim mais séria, tá certo? Essa foi minha dica de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um joinha, tá? Curte aqui o nosso vídeo e se inscreva no canal se não for inscrito ainda e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. A gente se vê no nosso próximo vídeo. Um beijo grande e até mais!